Mas para entender melhor o que está acontecendo, a gente vai conversar com o doutor Ezequiel Silveira, que é da Associação das Vítimas e Familiares do 8 de Janeiro, um dos autores das mais de 100 denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, inclusive de outras pessoas que estão, se eu não me engano, em situação similar, ele vai dizer aqui para a gente. Mas antes de chamar o doutor Ezequiel, eu tenho um bizu para você, o famoso bizu. Eu sempre digo que aqueles que querem apoiar o meu trabalho, aquelas pessoas que realmente veem alguma função no que eu faço, não estão falando da boca para fora, que entendem que o trabalho só é possível com o apoio das pessoas. Eu peço que essas pessoas me apoiem no locals.com, elas de quebra levam conteúdos exclusivos e tal que eu produzo para elas. Mas hoje tem um motivo especial para a pessoa se tornar meu apoiador, e é um motivo simples. Se você se tornasse meu apoiador hoje, você vai receber daqui a pouco um cupom para comprar o meu curso Fim da América e do Mundo Como Conhecemos pela metade do preço. Sendo que ainda tem cupom de desconto para as primeiras 50 pessoas para o Locals. Então você vai assinar o Locals com 30% de desconto e vai ganhar 50% de desconto no curso, que por si só vai pagar muito mais do que o apoio do Locals. Então, eu quero que você entre, se torne um apoiador e espere, porque eu vou publicar ainda hoje um cupom com 50% de desconto. Ainda hoje. Vale para quem já era apoiador, mas vale para quem apoiar hoje, agora. Só clicar aqui no link da descrição. Vou trazer o doutor Ezequiel para nossa conversa aqui. Doutor Ezequiel, boa tarde. Eu queria estar conversando contigo numa situação melhor. Doutor Ezequiel, que eu relembro, é advogado da ASFAV, da Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro. Ele está acompanhando a situação de perto, desde o início. Doutor Ezequiel, boa tarde, obrigado por participar do programa. Eu queria começar logo te perguntando o que diabos aconteceu ontem. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que nos assistem. Peço até desculpa por estar gravando essa entrevista aqui do carro, porque, como todos devem imaginar, a gente está numa correria aqui gigantesca desde ontem. E, para ser bem sincero, nós ainda não sabemos bem o que aconteceu. Está todo mundo com os sentimentos em frangalhos, né? A gente não conseguiu dormir à noite, pensando o que mais poderíamos ter feito para evitar que essa situação acontecesse. Mas, como você mesmo falou, foi uma tragédia anunciada, né? Nós vimos informando dessas situações, fazendo diversas manifestações, participamos de audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, fomos até a OEA, fomos na Ordem dos Advogados Americanos, estivemos aí com vocês, demos entrevistas, falamos, tem nas nossas redes sociais aí um monte de manifestação informando que nós estávamos peticionando nos autos, informando situações graves de saúde e não tínhamos resposta, e era questão de tempo que isso acontecesse. Infelizmente, o Clériston veio a óbito ontem. A gente esteve lá desde cedo, quando foi informado que alguém havia passado mal, a gente correu lá na Papuda, e daqui a pouco chegou a família e aquele desespero, a gente sem informações, depois chegou o carro do IML, e aí já para nós foi uma quase certeza de que de fato alguém havia falecido, né? Até que a gente insistiu com a direção do presídio, deixaram com que nós entrássemos com a família, e lhes foi comunicado ali que o Clériston havia passado mal, sofrido um infarto. A princípio, a causa-mortes foi infarto, e tentaram reanimar ele ali por cerca de 1 hora, mas por volta das 11 da manhã ele veio a óbito. Hoje nós estivemos há pouco no IML acompanhando ali a família para fazer a retirada do corpo, e o Clériston agora, o corpo dele vai ser levado lá para a família ali em Vicente Pires, onde será velado brevemente, porque o sepultamento acontecerá na Bahia, onde era o desejo dele de ser sepultado. Peraí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura.
E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. O Clériston, eu gosto de saber às vezes os nomes, assim, as pessoas se desconectam um pouco da realidade. Eu vi uma foto dele com a família, vi que ele era um pai de família, tinha 2 filhas, casado. Como é que era o Clériston? O doutor Ezequiel sabe, aí pelo relato dos familiares, ele era alguém com antecedentes criminais, um histórico de terrorista, várias passagens pela polícia. O que fazia o Clériston? Quem era Clériston? O Clériston é a perfeita definição daquela citação de Chesterton, né? Ordinário é um homem comum, com sua esposa comum, com seus filhos comuns. Clériston era um cara normal, assim como eu, como você, um trabalhador, era conhecido como Clesão, era uma pessoa que era muito querida por todos, era um empresário, tinha suas 2 filhas que faziam medicina em Minas Gerais, mas por conta da sua prisão tiveram que abandonar os cursos lá e voltar para estar com a mãe aqui em Brasília. E são pessoas que eu não sou advogado do Clériston, os advogados do Clériston são o doutor Bruno e o doutor Guilherme, mas a família do Clériston, eles são associados da ASFAV, da nossa associação, e por isso nós temos prestado, né? Mas independente de ser associado ou não, nós temos procurado atender a todas as pessoas vítimas desse caso. Mas nós sempre tivemos contato com elas. Não foram poucas vezes em que estive na Papuda para visitar algum cliente ou ver como os nossos assistidos estavam lá. E encontrei com a mãe, com as filhas. E ontem teve uma das meninas que chegou a vomitar de angústia, de dor, sabe? E, assim, eu gravei um vídeo ontem consternado quando saí de lá, porque eu tinha passado por um momento muito triste da minha vida, que foi na noite que eu passei na academia da Polícia Federal, no dia 9 de janeiro, do dia 9 para o dia 10, em que passei ali com 2.000 pessoas dentro daquele galpão, tendo sua dignidade violada. Mas ontem foi assim, ontem doeu muito. E o grito de desespero delas era verdade. Vocês mataram o meu marido, vocês trouxeram o meu marido para cá para morrer. Nós gritamos, nós tentamos avisar, e não só a família, mas nós também, os advogados, nós gritamos, nós lutamos, fomos à OEA, levamos os protocolos para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo e para evitar que isso acontecesse. Mas infelizmente não deu tempo. Eu sou chorão, né? As pessoas sabem. Já não foram poucas as vezes que eu me emociono no ar, principalmente falando de assuntos de família, né? É difícil porque você está falando isso, Ezequiel. E eu tenho também 2 filhas. E se estivesse no Brasil, estaria exatamente nessa mesma situação. Então, não dá para não ter empatia com uma situação dessa. Por isso que eu gosto que as pessoas tenham dimensão humana. Não é um nome qualquer, porque às vezes a gente, é um nome, não, é uma pessoa, é um pai, né? E tem gente que, bandido bom é bandido morto. Eu falo, o problema é quem determina quem é bandido, né? Doutor, não é o único caso, né? Não é o Não, único não é. caso de porque O caso do. desculpa lhe interromper. Pois não, pois não. Não, porque na semana passada nós noticiamos, eu noticiei, no meu Locals e nós conversamos sobre isso, sobre um caso onde a OEA estava pedindo mais informações sobre uma outra pessoa que estava numa situação análoga, não é verdade? Exato. O caso do Clesão é porque o caso dele ele é exemplar do que tem acontecido. Porque, veja bem,
A defesa fez mais de 8 pedidos de liberdade. Havia laudos médicos que atestavam risco de morte dele desde fevereiro juntado nos processos. Havia um parecer da Procuradoria-Geral da República, ainda que atrasado, né, mas havia lá no processo um parecer pela liberdade dele. E essa pessoa estava presa, não sabemos como. E assim como ele, existem outras pessoas lá que estão com pareceres favoráveis, que têm problema de saúde, que são idosos com comorbidades. E aí, a gente vai esperar essas pessoas acontecer o mesmo com essas pessoas? Nós não vamos deixar que isso aconteça. E a nossa revolta maior é porque a gente não vê as entidades de direitos humanos fazendo nenhum tipo de defesa. Um homem negro morreu no presídio no mês da consciência negra e o ministro dos Direitos Humanos está lá ciceroneando o ministro Alexandre de Moraes, recebendo medalha do presidente Lula, recebendo comenda. E aí? A Vai família ficar por viu isso mesmo? isso, o doutor Ezequiel? A família viu hoje Eu o espero Alexandre de que não. Moraes. É. Porque, sinceramente, eu gostaria de que ela se preservasse nesse momento de ver uma coisa dessa, porque para nós é muito duro. Imagina para você que perdeu um familiar e ver uma cena dessa, como foi Ver o tão Carrasco, né? O simbólico, né? Carrasco sendo condecorado por meritosas, obras meritosas. O Carrasco sendo condenado no dia seguinte. É uma desconexão da realidade, é um grau de psicopatia dos dois. Eu não sei se é desconexão ou conexão. De repente, se está fazendo isso de propósito mesmo, que é para poder exaltar os bons serviços prestados, talvez, não sei. A gente fica na dúvida, porque se fosse desconexão, seria de uma burrice sem tamanha. Agora, eu não sei se é mais burrice ou mau caratismo. Dos dois, né? Tanto daquele que dá a honraria, daquele que dá a condecoração, poderia ter pelo menos tido o bom senso de falar assim: olha, vamos reagendar, vamos deixar essa para a próxima, porque agora o momento é de muita revolta com o que aconteceu. Ou do próprio. Do próprio. Mas o psicopata narcisista, ele é incapaz desse tipo de ação, né? Na Ele verdade, eles estão tentando fazer a população pensar que não foi nada demais. Foi um acaso, a gente vai seguir a nossa vida aqui normalmente, não vamos dar muita bola para o que está acontecendo. Só que a corda esticou demais, a população está insatisfeita. Todo mundo está vendo que todos os limites foram ultrapassados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa foi a gota d'água. Você falou ontem, foi um marco. A história dos réus do 8 de janeiro veio até o dia de ontem e a partir de hoje é outra história. E nós temos que fazer com que isso seja divulgado da maior forma possível. Eu fico feliz porque finalmente os veículos de imprensa começaram a divulgar. Hoje a gente passou o dia recebendo ligações de impressionante jornalistas. ontem a ausência dos veículos parece que hoje está havendo um pouco mais de repercussão, correto? Perdemos o seu som, doutor. Eu acho que acontece que alguém entra na ligação e ele vai retornar, mas eu estava falando sobre a ausência completa ontem, quase que completa, dos veículos de imprensa, que tem a ver com o que eu estava dizendo, né? E o que eles passam a ser cúmplices também nas potenciais próximas mortes. Na semana passada, eu estava divulgando aqui, em uma das lives, a questão de escorpiões dentro das celas das pessoas. A gente está falando de pessoas assim, familiares, pessoas de família. Não são pessoas que passaram a vida no crime. Pessoas que não têm nem estrutura. A vida, quem já passou por isso sabe como é que é. Quando você está dentro do cárcere, a situação você precisa ter estofo, não é fácil de aguentar, não. Principalmente quando você está sendo injustiçado. Principalmente quando você está sendo injustiçado. A imprensa parece que deu um pouco mais de atenção hoje, não foi, doutor? Foi. Parece que descobriram que há ainda 50 pessoas presas aqui em Brasília, dezenas de pessoas presas aí em todo o Brasil, fruto da Operação Lesa Pátria. Aí eu volto a dizer, eles estão tentando dar um ar de normalidade para a situação como se nada tivesse acontecido. Tanto que hoje foi deflagrada a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, foram prendidas mais 2 pessoas, mais 10 mandados de prisão foram cumpridos. Ou seja,
a vida está seguindo normalmente. O que ocorreu ontem foi uma fatalidade. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque uma vida, ela é muito importante. A vida de um inocente, então, ela precisa ser zelada. E eu fico feliz porque a gente conseguiu aí subir, as hashtags estão desde ontem nos trend topics do Twitter, né? Justiça por Clériston, Alexandre de Moraes, temos também as medidas aí dos parlamentares que foram tomadas já no dia de hoje, estão preparando aí um pedido de impeachment, já oficiaram o Supremo Tribunal Federal solicitando esclarecimentos a respeito da morte do Clériston. Então, assim, a gente fica feliz porque as pessoas estão começando a se mexer e vendo que o que nós estamos denunciando não é brincadeira. A coisa é muito séria e nós estamos falando isso desde o início. Nós temos aí diversas manifestações que nós fizemos e, infelizmente, as pessoas, muitos não deram ouvidos. Esperamos que a partir de agora, né, com o falecimento desse mártir agora, da liberdade brasileira, isso possa ser visto por quem ainda teima em não querer ver a realidade dos fatos. Nós tivemos na semana passada, com um grupo de parlamentares na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, expondo a gravidade, dizendo que era um assunto urgente, e essa semana a urgência se confirmou, né? A OEA demorou demais para agir, já há processos desde o ano passado e processos seguintes desde este ano. Vocês apresentaram mais de 100 denúncias. Vocês pretendem... Eu conversei com alguns deputados que estiveram na OEA na semana passada, que estão oficiando a OEA para informar do acontecido e explicando a urgência do caso. Vocês pretendem se manifestar de alguma forma nesse sentido também, doutor? Com certeza, a gente está preparando uma manifestação informando do que aconteceu, né? Porque quando você protocola o processo lá na corte, você pode adicionar novos documentos posteriormente, conforme os fatos vão se desenrolando. E esse é um fato que precisa ser juntado aos autos dos processos, para que todos saibam que o que nós estávamos denunciando e tentando evitar, solicitando as medidas cautelares de liberação, para que essas pessoas fossem postas em liberdade, para quem está com problema de saúde ter o seu tratamento médico externo, nós estávamos tentando evitar isso. E agora, infelizmente, isso se concretizou e nós precisamos evitar que isso volte a acontecer. Absolutamente impressionante. Você acredita em algum tipo de responsabilização do Alexandre por algum caminho, doutor? Ele cometeu tanto crime de responsabilidade quanto crime comum, né? Seja pelo crime de omissão de socorro ou pelo crime de maus tratos, como foi exemplificado aí pelo Pavinato, seja pelo crime de abuso de autoridade, né? O artigo 9º lá da lei de abuso de autoridade, e crime de responsabilidade também, que é passível de impeachment, que inclusive é a base jurídica que está sendo utilizada pelos parlamentares para pedir o impeachment do ministro. Mas eu acho que isso já é conhecido principalmente do seu público, que é um público mais interessado em política, que para que você tenha um pedido de impeachment, você precisa de alguns elementos, né? Eu acho que essa tese é do Roberto Jefferson, que ele fala que você precisa da classe política, precisa de povo na rua, precisa de um fato, né, grave, e nós temos quase tudo isso, né? Exceto ainda o povo na rua. O povo ainda está com medo, mas nós precisamos entender que cito aqui as palavras do desembargador Sebastião Coelho na última manifestação que fizemos no dia 15 de novembro, que o tempo do medo acabou. No dia 12 de outubro, nós fizemos uma manifestação em Brasília, deu um número razoável de pessoas. No dia 15 de novembro, já deu muita gente, uma fila de mais de 1 quilômetro de pessoas, cerca de 10 mil pessoas já compareceram. E nós já convocamos o desembargador Sebastião Coelho, que provavelmente está nos assistindo, que inclusive até sugiro que o convide também para participar aqui, porque Será uma ele é honra, uma é o meu voz, herói. ele é o nosso herói. Ele é uma voz que tem sido ativa nesse momento em que as nossas liberdades estão sendo violadas e está convocando já manifestações para o dia 10 de dezembro, que coincidentemente vai ser o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, a gente precisa utilizar essa pauta que a gente já vem trazendo desde o 15 de novembro, que é Senado para o STF, e agora nós vamos pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Precisamos que ele seja responsabilizado. Depois a gente vê a responsabilização criminal. Temos que ter pelo menos essa responsabilização administrativa para tirar essa pessoa de lá e evitar que mais pessoas morram, porque o ministro Alexandre de Moraes já mostrou que ele não tem capacidade emocional, não tem controle para lidar com vidas,
que é o que ele tem feito e tem tratado as pessoas como se fossem qualquer coisa, e isso já resultou na morte de uma pessoa e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. Fora as outras pessoas que não podem não perder a vida, que é a tragédia máxima, né? O presente que Deus nos dá, mas elas perderam as suas liberdades, perderam a sua até o desejo de viver, né? Porque as pessoas vivem numa situação de, Você, você por pode favor. perder a vida, o ar que você respira, mas você pode perder a sua qualidade de vida, né? Eu gosto muito daquele versículo que fala em João 10:10, em que Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, o desejo de Deus para os seres humanos não é que você apenas sobreviva, é que você viva uma vida digna, uma vida com os direitos naturais que Deus te deu, que não são dados pelo Estado, mas são do direito de você ter uma família, de você trabalhar, de você poder viver uma vida com qualidade. E essas pessoas, mesmo as que ainda estão vivas, não estão vivendo, estão sobrevivendo, porque não podem trabalhar, não podem sustentar as suas casas, não podem frequentar a sua igreja. Essa semana eu escrevi uma matéria para a Gazeta, está para ser publicada, que é a violação da liberdade religiosa em relação ao 8 de janeiro. Que aí você vai ver as pessoas que não podem cultuar, as pessoas que estão impedidas de. O ministro prolatou uma decisão essa semana dizendo que autorizava a pessoa a ir para a escola dominical, mas não para o culto à noite. Então, eu não sei o que é pior, a pessoa ter que pedir para poder exercer a sua liberdade religiosa ou o ministro deferir isso apenas parcialmente. Então, a gente vê que são diversas as liberdades individuais que têm sido suprimidas através do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, que convalida muitas destas decisões, e agora nós chegamos no ponto extremo de uma pessoa ter perdido a própria vida, e nós não vamos permitir que isso aconteça de novo. Por isso, amanhã, a partir das 14 horas, nós estaremos lá em frente ao STF, fazendo um ato, pedindo justiça pela vida do Clériston, diversos parlamentares, desembargador Sebastião Coelho, familiares, advogados. Nós vamos estar lá na frente e escolhemos o dia de amanhã porque é o dia que tem sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros vão estar lá e eles vão ouvir que o Clériston morreu por culpa do Supremo Tribunal Federal, por omissão, seja por omissão, por comissão, as atitudes do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, resultaram na morte do Clériston, e isso não pode ficar impune, eles precisam ser responsabilizados por isso. Que é uma coisa absoluta. Marca aqui para mim amanhã, que horas? 14 horas, na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, é aberto ao público? As pessoas comuns podem participar também, doutor? Qualquer pessoa, é a praça, né? É lá na Praça dos Três Poderes, um local que é aberto ao público, qualquer pessoa pode comparecer. Então, aqueles que estiverem no Distrito Federal e puderem amanhã se juntar lá, quanto mais gente estiver lá, eu acho que melhor mostra a força do povo brasileiro, obviamente, sempre se manifestando pacificamente, como eu sempre sugeri, e como o povo brasileiro sempre fez. Então, até esse triste episódio do 8 de janeiro. Então, peço que as pessoas que puderem encontrem e cumprimentem, deem um abraço aí nesses heróis que eu tive o prazer de fazer quando eles estiveram aqui nos Estados Unidos. Deem um abraço neles, que eles estão brigando para que nós não tenhamos outros mártires como o Clériston. Doutor Ezequiel, muito obrigado. Espero que volte mais vezes aqui. Obrigado. Desculpa atrapalhar aí o seu trabalho e transmita do fundo do meu coração o meu pesar, em nome de vários brasileiros, aos familiares aí do Clériston. Obrigado, Paulo. Eu não me considero herói, tenho certeza que os colegas que trabalham com a gente também não. A gente só está tentando fazer a coisa certa. Nós somos poucos, estamos lutando, muitas pessoas estão ainda assustadas, temerosas, mas nós estamos do lado da verdade. E quando a gente tem a verdade ao nosso favor, tem a justiça, a real justiça, né, ao nosso lado, a gente sabe que vai vencer. Então, eu te agradeço pelo espaço, agradeço pela cobertura que você tem dado a essa situação, pelo jornalismo sério que você tem feito, e Essa é a minha estamos sempre à obrigação. disposição. Exatamente. É isso. Se cada um tivesse, né, esse senso, né,
de fazer a sua obrigação. Se cada um fizer um pouquinho, o mínimo, né, a sua obrigação, a gente com certeza vai ter um país melhor. Mas eu te agradeço, espero que em outra oportunidade esteja num local melhor, com internet melhor, com uma situação melhor, mas dadas as circunstâncias, eu acredito que a gente conseguiu Não, passar o suficiente para o público. foi ótimo, doutor. Obrigado. Até a próxima. Mais uma vez, transmita o meu abraço aí a todos.